Você sabia que a Venezuela, um país que já ostentou o título de um dos mais prósperos da América Latina, banhado em vastas reservas de petróleo e com um futuro que parecia ilimitado, transformou-se em um dos maiores palcos de crise política, econômica e humanitária da história recente? A trajetória desta nação, de uma democracia vibrante a um regime frequentemente classificado como ditatorial por grande parte da comunidade internacional sob a liderança de Nicolás Maduro, é um estudo de caso complexo e muitas vezes doloroso sobre o poder, a ideologia e as consequências de escolhas políticas profundas. Hoje, vamos mergulhar nos fatos históricos e curiosidades pouco conhecidas que explicam a ascensão e consolidação de um poder que redefiniu o destino venezuelano, compreendendo o quem, o que, quando e onde desta dramática metamorfose. Nosso objetivo é desvendar as camadas desta narrativa complexa, desde as promessas de uma revolução até a dura realidade de uma nação em colapso. A história que culminaria na era Maduro começou bem antes, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999. Chávez, um ex-militar carismático que havia liderado uma tentativa de golpe fracassada em 1992, canalizou o descontentamento popular com a corrupção e a desigualdade social. Ele prometeu uma revolução bolivariana, nomeada em homenagem ao libertador Simón Bolívar, que visava redistribuir a riqueza do petróleo e empoderar as classes mais pobres. Nos anos iniciais de seu governo, Chávez conseguiu implementar vastos programas sociais, conhecidos como missões, que incluíam saúde, educação e alimentação subsidiadas. Financiadas pelos preços recordes do petróleo no início dos anos 2000, essas políticas renderam a Chávez um apoio massivo, especialmente entre os setores mais desfavorecidos da população. A Venezuela, sob Chávez, tornou-se um modelo para outros governos de esquerda na América Latina, e seu discurso anti-imperialista ressoava em muitas partes do mundo. No entanto, essa era de ouro do petróleo e dos programas sociais carregava em si as sementes da crise futura. A gestão econômica de Chávez, fortemente estatista e centralizada, resultou em nacionalizações em massa de empresas e indústrias, desincentivando o investimento privado e fragilizando a produção interna. A dependência do petróleo atingiu níveis alarmantes, com a Venezuela se tornando praticamente uma petroeconomia, negligenciando outros setores produtivos. Além disso, a polarização política se aprofundou. Chávez buscou consolidar seu poder através de reformas constitucionais que aumentaram o tempo de mandato presidencial e limitaram a autonomia de outras instituições, como o Poder Judiciário e o Legislativo. Houve uma militarização crescente da sociedade e do Estado, com militares ocupando cargos-chave na administração pública. Curiosamente, a Constituição de 1999, que Chávez promulgou e apresentou como a mais democrática do mundo, continha artigos que permitiam ao presidente emitir decretos com força de lei, um mecanismo que foi amplamente utilizado para contornar o debate legislativo. A saúde de Chávez começou a deteriorar-se visivelmente nos seus últimos anos, e em 2013, após uma longa batalha contra o câncer, ele faleceu, deixando um vácuo de poder e um país à beira de uma encruzilhada. A transição para Nicolás Maduro, o vice-presidente escolhido a dedo por Chávez, foi marcada por incertezas e desafios desde o início. Maduro, um ex-motorista de ônibus e líder sindical, carecia do carisma de seu mentor, mas prometeu dar continuidade ao legado bolivariano. Ele venceu as eleições presidenciais de abril de 2013 por uma margem apertada, com acusações de fraude eleitoral pela oposição, que nunca foram oficialmente comprovadas, mas que semearam as primeiras dúvidas sobre a legitimidade de seu governo. O verdadeiro teste para Maduro veio com a drástica queda dos preços do petróleo a partir de 2014, revelando a fragilidade econômica da Venezuela. Sem o fluxo de petrodólares, o governo não conseguiu mais sustentar os programas sociais e as importações essenciais. A economia entrou em colapso, mergulhando em uma hiperinflação galopante, escassez generalizada de alimentos, medicamentos e produtos básicos e uma deterioração alarmante dos serviços públicos. A curiosidade aqui reside na velocidade e profundidade desse colapso, transformando uma nação rica em uma das economias mais disfuncionais do mundo em questão de poucos anos.
Empresas que outrora eram pilares da economia venezuelana, como a PDVSA, a estatal de petróleo, viram sua produção despencar devido à falta de investimento e má gestão, de quase 3 milhões de barris por dia para menos de 500 mil. Em resposta à crescente insatisfação popular e à oposição política cada vez mais forte, o governo de Maduro intensificou suas medidas de controle. O Supremo Tribunal de Justiça, leal ao Executivo, anulou decisões da Assembleia Nacional, dominada pela oposição a partir de 2015, e retirou suas prerrogativas legislativas. Em 2017, Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para reescrever a Constituição, um movimento amplamente condenado como uma tentativa de consolidar um regime autoritário e desmantelar a democracia existente. Esta nova Assembleia Constituinte, eleita sob forte controvérsia e boicote da oposição, assumiu poderes ilimitados, de fato substituindo o parlamento eleito. A comunidade internacional reagiu com sanções econômicas e diplomáticas, rotulando o governo de Maduro como uma ditadura. A violação dos direitos humanos, a perseguição política, a prisão de opositores e a repressão violenta a protestos se tornaram eventos frequentes. A Venezuela tornou-se o epicentro de uma crise migratória sem precedentes na história moderna da América Latina, com milhões de venezuelanos buscando refúgio em países vizinhos e além, uma curiosidade trágica que mostra o desespero de uma população. A tentativa do governo de Maduro de lançar uma criptomoeda estatal, o Petro, lastreada em reservas de petróleo e minerais, foi outra curiosidade que buscava contornar as sanções internacionais, mas não conseguiu reverter a espiral de declínio econômico. O regime de Maduro, embora enfrentando uma pressão interna e externa considerável, conseguiu se manter no poder através de uma complexa rede de lealdades militares, controle sobre as instituições estatais e, para seus apoiadores, a defesa de um projeto nacionalista contra a interferência estrangeira. As eleições subsequentes, incluindo a presidencial de 2018, foram amplamente criticadas por falta de transparência e garantias democráticas, resultando no não reconhecimento dos resultados por dezenas de países. A Venezuela, que já foi um farol de prosperidade e democracia na região, transformou-se em um exemplo de como a desinstitucionalização, a polarização e a má gestão econômica podem desmantelar um país em tempo recorde, com consequências profundas para sua população e para a estabilidade regional. O legado de Chávez e a era Maduro continuam a ser objeto de intensos debates e análises, com a busca por uma solução para a crise venezuelana permanecendo um dos maiores desafios geopolíticos da atualidade. Em síntese, a jornada da Venezuela, de uma nação rica em petróleo e com aspirações democráticas, a um Estado em colapso sob um regime autoritário, é um testemunho da fragilidade das instituições e do impacto devastador da polarização. A consolidação do poder de Maduro, construída sobre as fundações da Revolução Bolivariana de Chávez, mas acelerada pela queda do petróleo e pela repressão, revela as complexidades das transições políticas e as consequências humanas de decisões de alto nível. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido sobre a história da América Latina você gostaria de ver em nosso próximo vídeo.